Olá, gente, tudo bem com vocês? A Proc está aqui mais uma vez para a gente iniciar uma nova aula aí para os alunos do terceiro ano. Então, novamente, é sempre um prazer estar aqui com vocês nessa nossa jornada do conhecimento, onde, de certa forma, toda essa situação que a gente está passando não vai nos impedir de aprender. A aprendizagem, a Pro sempre está dizendo isso, ela acontece aonde está duas pessoas, uma proposta a ensinar e a outra a aprender. Então a gente só precisa de foco, assistir às nossas aulas com frequência, executar as nossas atividades e com certeza anotar dúvidas, né? Vocês podem anotar dúvidas e entrar em contato com a Pro. A Pro está aqui justamente para que a gente possa sanar, né? Resolver essas dúvidas que vocês tenham. A correção da atividade é um desses momentos que vocês conseguem aí, através da correção, perceber alguns erros, né? Corrigir e não cometer novamente. Nossa aula passada, a gente teve aula de redação, falando sobre o gênero textual fábula. É um tipo textual que está ali inserido no gênero narrativo, né? Então, nesse primeiro momento, a Pro vai pedir que todo mundo pegue aí o caderninho, porque a Pro colocou lá no grupo da escola a atividade para que vocês pudessem executar no caderno de português ou de redação. Então, lá no caderno, lá na atividade, a gente tinha uma fábula, colocou lá no texto, na atividade, que a fábula falava sobre a raposa e a cegonha. Então, a prova vai começar a aula lendo esta fábula e vocês vão escutando aí ela para começar a criar teorias para a gente responder o exercício. Então, a cegonha e a raposa, título da fábula. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema. Mas a pobre da cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu-se que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha. Mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou, a raposa se sentou, lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa, numa jarra alta de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, amoladíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorria pelo lado da fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição, ia andando para casa, faminta, e pensava: não posso reclamar da cegonha, ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Lembra que a Pro falou que as fábulas são narrativas que contem história? E que nessas narrativas existe outro objetivo, que é ensinar para a gente valores, e esses valores aparecem para nós através dos ensinamentos da moral. Nessa moral diz assim, trate os outros tal como deseja ser tratado. E quem fez, né, quem falou desta fábula foi Esopo, que era um escravo que vivia na Grécia no século 6 a.C. Eles já contavam histórias, né, utilizando as fábulas para que as pessoas repensassem o posicionamento delas em algumas atitudes, e para isso ele utilizava a fábula como exemplo. Então vamos aí. O que fez a raposa na história? Convidou a cegonha para jantar na sua casa. Foi o que ela fez, né? Como se sentiu a cegonha a sair da casa da raposa? Faminta e triste, né? Ela ficou triste com o posicionamento da amiga. 6. Como se sentiu a raposa depois do jantar? Ela se sentiu amoladíssima, porque ela não conseguiu comer, né?
e ao mesmo tempo reflexiva, porque ela ficou pensando que aquele posicionamento da cegônia foi porque ela começou primeiro a fazer aquilo com ela. Então a gente vai colocar aí que ela estava amoladíssima, porque ela estava chateada, porque não podia comer, né? E depois ela teve uma reflexão, ela estava reflexiva, pensativa, né? Em relação ao posicionamento dela, da cegônia, que foi aí nada menos do que uma resposta ao posicionamento da raposa. Como a gente falou de moral, de ensinamento, aqui tem um que diz: trate os outros tal qual como deseja ser tratado, e é o que a Pro perguntou no segundo. No segundo eu perguntei para vocês: o que você entendeu da moral da história? Se fosse a Progil que fosse responder, terceiro ano, eu iria dizer que eu entendi que a gente precisa respeitar as pessoas para ser respeitado. Mas daí, a fábula ela traz muito isso de pensar como que você entendeu a situação, né? O que foi absorvido de você nesse momento. Então vocês vão colocar aí a impressão de vocês acerca da frase da moral, o que é que você entendeu ali com aquela frase, né? E vai escrever aí no segundo, falando sobre eu entendi isso, tá? Então significa que a gente vai colocar correto, porque quando a gente trabalha com atividades onde a resposta é pessoal, precisa aí que o quê? Que vocês entendam só a proposta e a pró precisa aceitar o posicionamento de cada um, desde que isso esteja inserido na atividade. Hoje teremos aulas de português. Então hoje vamos precisar do nosso livro. Vocês vão pegar o livro e vão abrir na página 59 do livro de português. Na página 59 do livro de português, o terceiro ano vai encontrar esse conteúdo aí substantivo. Vamos iniciar uma classe gramatical bem extensa de português. Por que bem extensa, Pró? Porque é grande mesmo. O substantivo é uma classe gramatical tão grande que precisa ser dividida em tópicos. Mas, antes da gente dividir isso em tópicos, em grupos, eu preciso que vocês entendam o que é um substantivo, né? Então, vai ser o nosso primeiro procedimento. Pergunta é, substantivo, o que é? O que seria um substantivo? Então, eu vou dizer, ó. Substantivo são palavras que nomeiam seres, sentimentos ou ideias. Então, quando eu quero dar nome aos seres, aos sentimentos, às ideias, eu dou nome ali e aquela palavra chama-se substantivo. Eu poderia dizer, terceiro ano, que substantivo é tudo que tem nome, né? E que o ser humano fez isso, criou os substantivos para facilitar a comunicação deles. Então, quando eu mostro para vocês essa imagem, qual o nome que a gente diz aí dessa imagem? Todo mundo vai me dizer que aí se trata de quê? De um gato. Então, eu estou nomeando aí um ser vivo, né? Então, a palavra gato é um substantivo. Quando eu digo para vocês essa palavra amor, estou nomeando um sentimento, né? Amor, saudade, tristeza, alegria. Então, todos os sentimentos que têm nome são substantivos. Quando eu mostro para vocês esse objeto, todo mundo vai me dizer cadeira. Então, os substantivos também nomeia objetos. Por isso que a Pro disse que, resumidamente, substantivo é tudo que tem nome. Todas as palavras que nomeiam seres, sentimentos, objetos são chamados de substantivo. Então, aí você já percebe que como tudo que tem nome é um substantivo, então é uma classe gramatical enorme. Só que tudo que tem nome é chamado de substantivo, mas cada um tem uma característica própria, né? Que é o que a gente vai descobrir ao longo dos estudos dos substantivos. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Porque existem muitos tipos de substantivo. Por ser uma classe bem grande, eu tenho aí, ó, muitas divisões. Tem o substantivo comum, que a gente vai estudar hoje, que são quem? Quem é os substantivos comuns? São aqueles que nomeiam seres da mesma espécie
e com características em comum. Então, o primeiro grupo que o terceiro ano vai aprender dos substantivos é o substantivo comum. Todos os seres que têm as mesmas características são chamados de substantivos comuns. Lembra do gatinho? Né? O gato. O gato é um substantivo comum. A palavra gato é um substantivo comum, porque todos os seres que têm aquelas mesmas características, que tem pelo, tem rabo, né, que mia, é considerado um gato. Mesmo que o gato tenha cores diferentes, um seja mais gordinho, outro seja mais magrinho, não tem problema. A gente está falando da característica geral dele, né, daquele animal, daquele felino. Quando eu digo cadeira, cadeira também é um substantivo comum. Por quê? Porque quando eu nomeio aquele objeto, todos os outros que têm a mesma semelhança dele também é chamado de cadeira, mesmo que existam diversas formas de cadeira. Então, vou trazer para vocês aqui exemplos. Ó. A palavra gato e cachorro são considerados substantivos comuns, porque estão nomeando seres que têm as mesmas características em comum. Bandeira, do mesmo jeito, bandeira, mesmo que cada um fala de uma bandeira de um país, de um estado, de uma cidade, todos os objetos dessa mesma forma aí, que representa, né, de alguma forma uma cidade, um país ou um estado, é chamado de bandeira. Então, a palavra bandeira também é um exemplo de substantivo comum. Então, o que o terceiro ano vai lembrar? Todos os substantivos comuns, todas as palavras que são substantivos e vão para o grupo dos comuns, é porque eles estão nomeando seres que têm características iguais. Se eu disser menino, então a palavra menino é um substantivo comum, porque está ali, né, caracterizando uma criança do sexo masculino. Se eu disser menina, do mesmo jeito, vai lá caracterizar uma criança do sexo feminino. Professora. Professora é um substantivo comum porque está caracterizando um indivíduo adulto que exerce a função de ensinar. Então percebam que todos os comuns têm características em comuns, por isso que estão no grupo dos comuns. Então vou trazer aí para vocês uma frase. Ó. O computador é novo. Computador é um objeto. Então, quando eu digo o computador é novo, eu estou caracterizando um objeto que tem características em comuns com todos os outros objetos que sejam do mesmo jeito. Então, a palavra computador é considerado um substantivo comum. Entenderam aí por que é que essas palavras, quando foram inventadas, elas passaram para o grupo dos substantivos comuns? Justamente porque elas caracterizavam objetos com características comuns. Vamos ver agora outro para vocês. Vamos descobrir o que caracteriza os substantivos próprios. Eu já sei que eles são substantivos porque nomeiam alguma coisa, né? Mas por que eu levo essas palavras para o grupo dos próprios? Então, vamos descobrir isso agora com vocês. Ó. Substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres específicos, tais como pessoa, países e estado. Então, eu estou nomeando, estou dando nome. Quando eu digo nomear, é dar nome. Estou dando nome a alguém, a alguma coisa, algum estado, alguma rua, alguma escola, alguma loja. Estou dando um nome específico para aquele indivíduo. Então, automaticamente, eu coloco ele no grupo dos próprios. Por que eu coloco ele no grupo dos próprios? Porque eu estou nomeando um indivíduo particularmente. Então, quando acontece Deus está falando do indivíduo particularmente, eu estou nomeando ele aí na categoria dos próprios. Vamos trazer como exemplo aí, tipo, o gatinho. O gato, a palavra gato é um substantivo comum, porque nomeia um ser daquela mesma espécie. Mas quando eu digo gato mimi, a palavra mimi nomeia aquele gato especificamente. Estou dando nome para aquele gato, estou diferenciando ele dos demais que tinham características diferentes. Por isso que vai para os substantivos próprios.
Quando eu dou nome a pessoas, tipo aí Neymar, que é um jogador, né? Ou esse comediante que chama-se Whindersson Nunes, né? Tanto o nome dele, Whindersson, como Neymar, são nome de pessoas. Então, estou nomeando aqui alguém particularmente, especificamente. Eu estou nomeando. Mas se existir muitos Neymar no mundo, todos serão substantivos próprios. Porque mesmo que tenha muitas pessoas com o mesmo nome, estou falando de cada um especificamente. Então, pode ter 1000 Joanas, 2000 Marias, não faz diferença. Todas as vezes que eu dou nome especificamente a uma pessoa, eu estou nomeando ela de forma específica, particular. Então, aí esses nomes vão para o substantivo próprio. Mesma coisa acontece com o nome da rua que a gente mora, com o nome da cidade, com o nome da escola. Sempre que eu falo daquela coisa particular, do nome daquela coisa em particular, é chamado substantivo próprio. Então, nessa frase aí, ó, Ana e Lívia conversaram sobre diversos assuntos. Então, percebam que essas duas palavras, Ana e Lívia, trata-se de nome de pessoas. Então, como se trata de nome de pessoas, são substantivos próprios. Próprios justamente porque se trata de nome de pessoas. Um lembrete para vocês. Sempre que a gente trabalha com substantivo próprio, é necessário que se use letra maiúscula. Então, não existe escrever o nome de uma pessoa, de uma loja, de uma cidade, de uma rua, de uma escola e escrever com letra pequena, que é a letra minúscula. Todos os nomes que são próprios precisam ser escritos com letras maiúsculas, que é as letras grandes, né? A primeira letra grande. Então é uma coisa que a gente precisa aprender, fixar, colocar na nossa cabecinha e empregar no dia a dia. Sempre que eu vou escrever um nome próprio, que é o nome de alguém ou de alguma coisa, a letra a ser utilizada é a letra maiúscula. Vamos falar um pouco sobre substantivos próprios. Quando eu nomeio pessoas, né, eu estou aí trabalhando com substantivos próprios. Quando eu nomeio cidades, estados, países. Quando eu nomeio continentes, planetas e oceanos. Então, todos eles trazem a mesma proposta de nomear quem, gente? De nomear coisas específicas, né? Estou dando nome a elementos específicos, a seres específicos, então eu preciso considerar que essas palavras que eu estou dando nome, quando a prova diz nomear, é dar nome. Se eu der nome a alguma coisa especificamente, ela vai chamar-se substantivo próprio. Até meu ursinho que eu tenho aí em cima da minha cama, se eu chamo ele de Pompom, então, esse nome Pompom, o nome que eu dei ao meu ursinho, é considerado um substantivo próprio. Então, esse foi o primeiro grupo que a gente viu em relação aos substantivos, né? Que são os substantivos próprios e comuns. Ao longo das aulas de português, a gente vai trazendo outros grupos e vocês vão percebendo como grande é essa classe gramatical substantivo. O que é que a gente precisa lembrar? Substantivo é tudo aquilo que tem nome, né? Que tudo que é nomeado, que tem um nome, é considerado um substantivo. Nossa atividade de casa está na página 59 e 60 do livro de português do terceiro ano. Então, meus amores, fiquem com Deus, caprichem na atividade. Se necessário for, revejam a aula, tirem as dúvidas. Se não conseguirem, anote e pode entrar em contato com a Pro em relação a essas dúvidas. Então, beijos e até a nossa próxima aula.